Boa tarde a todos e a todas. Eu saúdo o nosso presidente da Câmara. Eu estou um pouco nervosa. Eu acho que deve ser da distância, né, do tempo. Então, saúdo também a Ilka, né? A Ilka Marli, que está aqui, estava com o grupo da PAI, lutadora do meu tempo, né? Também a Marisa, né? Marisa Iracé, que é lá do nosso bairro Novo Esteio, que é a nossa presidente da Associação de Moradores. Então, eu agradeço ao Stelinha também, que, enfim, possibilitou esse encontro aqui comigo hoje e conosco. E vou contar um pouquinho do que trata, né, o que eu venho fazer aqui. Saúdo a todos. Sei que tem pessoas que nos assistem em outros canais, né? Isso não é meu tempo, né? Meu tempo era só aqui, né, que a gente era assistido. Então isso também mostra o quanto a gente mudou, né? E eu fico pensando, o que me traz aqui também é uma mudança, né? Eu sou de um tempo que, quando meu pai e minha mãe vieram para Esteio, isso lá na década dos 40, do século passado, né, do 1940, eles com certeza tinham uma cidade muito diferente do que tem hoje. E quando eu era criança, eu fiz 60 anos esse ano, quando eu era criança, eu cheguei aí no Arroio, eu ia com meu pai, né? E a gente morava no Banhado, lá na rua São Francisco, e me lembro que ali na Santana, quase na frente do Érico, obviamente não tinha o Érico Veríssimo na escola, ali eu aprendi a assobiar, né, com meu pai. A gente ia, né, até o arroio, tomávamos banho. É claro que isso faz muito tempo, quando a gente tem 20 anos, 15, 2, ver alguém de 60 é um tempo pra caramba, né? Uma velha. Só que quando a gente olha pro tempo, 40 anos não são nada pra gente ter destruído tudo, pra gente ter destruído tanto, né? E muito embora hoje também esse tema seja polêmico, o que nos aconteceu no Paraná semana passada, né? São Leopoldo, as aulas foram suspensas, né? Em muitos locais a comunidade toda ficou sob alerta. A gente não pode dizer que isso é natural, que isso é natureza, né? Eu me lembro quando eu fiz a graduação que eu fiz foi Ciências Sociais. Naquela época tinha um livro do Frei Beto, e o Frei Beto discutia assim que o Brasil era um país que a gente nunca teve furacão, né? Tufões, tempestades. Veja, em 72 foi a primeira vez que o mundo se reúne, né, em Estocolmo, e faz uma conferência do clima. Em 72. Aqui no Brasil a gente não tinha nada. Em 72 ainda era tudo natural, assim, tudo, né? Como sempre foi, meu avô possivelmente não teria estranhado um dia mais quente, né? Depois a gente teve, em 92, já 30 anos depois, não, 20 anos depois, né, 92 para 72, a gente teve o primeiro banco de dados, né, sobre a crise climática, e com ela, com esse banco, algumas definições, por exemplo, do que é uma crise de eventos meteorológicos, né, por exemplo. E a gente tem até dados hoje
do quanto o Brasil já sofre em danos financeiros, em danos de mortes, em danos de pessoas, né? E eu estou comparando esses dados, que são do último século e do nosso tempo agora, das nossas décadas, né? Que a gente não tinha no Brasil, e já tinha no mundo. Sim, o mundo, antes um pouco de 72, né, já começava a viver a crise climática. Mas a gente acabou se estendendo, talvez muito, né, por conta de um país subdesenvolvido que nós fomos, né? Tanto é que hoje na COP a gente tem uma provocação de muitos países dizendo que quem tem que pagar a conta são os países desenvolvidos, porque eles obviamente destruíram mais, porque eles têm mais benefícios, né? E infelizmente, quanto mais recurso econômico a gente tem, mais a gente consome e mais a gente destrói. Então, o que a gente está pensando fazer no sábado, que nós começaremos a fazer, né, Charles e Marisa? A gente não sabe ainda quantas pessoas irão, né? E o nosso convite aqui é para que a gente comece a pensar sobre isso, sobre essa nossa mudança de comportamento, né, na natureza. Talvez a primeira coisa que a gente queira fazer é nos incorporar de novo à natureza, e não como um sujeito que está fora da natureza e é superior a ela. Não, a gente tem que se conceber natureza. A gente tem que se conceber sujeito de direito, tanto quanto um animal. Aqui nós temos uma protetora, né? Mas com certeza não é só de animais, né? É protetora de direitos humanos, é protetora de todos os seres, de uma árvore, né? De tudo, porque nós somos tudo isso. A Terra é tudo, né? Então, nós faremos no sábado, no dia 15, uma feira, que então aí o Charles nos ajudou muito, porque vai ter também a economia solidária, né? Porque os humanos também ocupam a feira, e a gente também vai estar dando início a um jardim, né? Então, com a intenção de abraçar, e um A de que existem um A com H, né? De que abraços, né? Para ajudar aquela nossa comunidade que sofreu tanto com a enchente, né? E para ajudá-los a reconstruir o bairro, se reconstruírem, como se isso fosse algo de uma metáfora. É óbvio que não é nem eu, nem a Rosane Gouveia, que está conosco, nem a Isabel Sommer, né? Nem a Rosângela e o Charles que pensaram nisso, né? Nós sozinhos não temos braços nenhum para diante de uma enchente, né? Mas a gente quer usar os nossos braços para convidar todos, né, a construir um jardim, né? A nos reintegrar à natureza. É simbólico, mas é importante. A dizer que nós temos que mudar. É duro. Logo quando chegou a minha vez, eu tenho mais condição, eu tenho um carro, eu posso abastecer, eu posso viajar de avião. Agora tem todas essas restrições. O carro tem que ser elétrico, não posso usar tanto combustível fóssil. Não, agora que a gente ia usufruir, é que esse modelo esgotou, né? Eu sei, é duro, mas esgotou e a gente vai ter que mudar, né? E uma das mudanças principais é essa, da gente voltar a se saber natureza com os demais seres. Por fim, presidente, eu gostaria que o senhor me deixasse concluir, só trazendo um autor, que é o Antônio Baggio, que ele disse que lá no tempo da Revolução Francesa nós tínhamos liberdade, igualdade e fraternidade.
Nós já tivemos modelos de governos que defenderam a liberdade acima de tudo. Nós já tivemos também modelos que defenderam a igualdade acima de tudo. O Antônio Baggio nos convoca ao tempo da fraternidade, que a gente seja fraterno com os outros e com todos, e com cada um. Obrigada, presidente.